Graça e paz, meu irmão, graça e paz, família, graça e paz a você, meu amigo, que maravilha. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de viver mais um dia, especialmente porque este dia é 1º de julho de 2024, inicia o segundo semestre. O primeiro semestre já ficou para trás. Nós já não temos mais qualquer ação, já não temos mais qualquer possibilidade de gerenciar aquilo que já se passou. Ou nós colheremos frutos doces e saborosos, né, gostosos, fartos pelo que fizemos na nossa caminhada no primeiro semestre, ou comeremos frutos amargos, né, travosos, desagradáveis, e outros nem comerão frutos algum, porque já não estão mais entre nós, já foram separados no sentido já reservados para enfrentar o seu juízo, né? E outros também já foram separados para aguardar simplesmente a volta de Jesus para poder se juntar na eternidade com Cristo. Então, são diversas as possibilidades do que nós construímos na nossa vida. E damos, então, gratidão a Deus pelo mês de junho que se inicia hoje. Esperamos que seja um mês de grandes realizações nas nossas vidas, na sua vida principalmente, se você ainda não se encontrou com Cristo Jesus, na sua caminhada cristã. Se você ainda não aceitou como seu Salvador, se você ainda não se arrependeu do seu pecado, se você ainda não se lavou com o sangue de Jesus, ainda não se purificou, ainda não chorou aos pés dele e suplicou e entregou a sua vida verdadeiramente como dependente do Senhor. Se você ainda não fez nada disso, espero que o mês de julho te dê, você consiga fazer isso nesse mês de julho. Lembra-te, tu precisa estar de olhos abertos, você precisa estar respirando para que você possa manifestar esse teu, vamos dizer assim, esse teu aceite, né? Mas se você prefere continuar ainda na rebeldia, meu irmão, aguardemos o que será o juízo de Deus, tá certo? Mas pensando diferente, para que o juízo de Deus não seja o juízo da sua mão da disciplina, mas que seja o amor, o acolhimento, que o nosso juízo seja o juízo de sermos filhos de Deus, né? Sermos aceitos no reino do Senhor. Vamos meditar no livro de Números, capítulo 23. Meditar no livro de Números, capítulo 23, que diz o seguinte: Então Balaão disse a Balaque: Fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. Nós estamos vindo aqui, passando aqui pela vida de Balaão, né? E se você acompanhou o nosso último devocional, você lembra, nosso último devocional, que foi no dia 30 de junho, você lembra quando o Senhor permitiu que Balaão fosse, né, seguisse a sua caminhada, seguindo os príncipes enviados por Balaque, né? Ou seja, Balaão sendo seduzido, né, pelos presentes, né, o seu coração já sendo seduzido e corrompido, mas que o Senhor preparou ali toda aquela situação com o anjo e a jumenta fala, o Senhor fala, não é a jumenta fala, é o Senhor fala por meio da jumenta, né, fazendo com que a jumenta falasse, preservando a própria vida de Balaão, mas dando um sinal muito claro para Balaão, se ele continuasse naquela, vamos dizer assim, naquela caminhada de perversidade, de iniquidade, de corrupção, que certamente ele encontraria a morte e o juízo do Senhor. Isso é certo. Mas aí, feito todas as tratativas, o Senhor, vamos dizer assim, em que Balaão mostra um pesar, né? E isso é característico de todos nós, né? Quando somos afrontados, somos açoitados e acabamos, vamos dizer assim, nos constrangendo, por algum momento a gente mostra uma certa, por a naturalidade, a gente baixar a guarda. E nesse baixar a guarda, quando Balaão diz, pequei, Senhor, né? Ele disse assim, que ele diz para o Senhor, pequei, e o Senhor aceita, vamos dizer assim, o seu pedido, né? Porque Balaão nem dizia que pecou, dizendo que aceita que pecou e que já estava pronto para retornar, já que não era da vontade do Senhor, mas o Senhor permite ir. Mas o Senhor, lá no versículo 35, se a gente lembra bem, o anjo disse assim, vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Então, lembra que no meu devocional de ontem eu pontuei sobre isso, que esse aqui seria muito importante. Então, Balaão vai e começa agora a cumprir o propósito de Balaque. Começa a cumprir o propósito de Balaque, ou seja, ir em busca do propósito de Balaque. Mas mesmo agora que o coração de Balaão queira, ele já não tem mais força de fazer, porque o Senhor agora agiu, além de ter poupado a vida de Balaão, o Senhor se apodera agora literalmente da vontade de Balaão. Porque nós vemos aqui claramente que a vontade de Balaão, apesar dele ter vamos dizer assim, apesar dele ter mostrado um pequeno arrependimento lá no 34, ele diz assim, pequei que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim.
apesar de ele ter dito isso, mas o seu coração ainda continua ali. Mas o Senhor, então, ele toma posse desse momento. E quando Balaão começa agora, porque é engraçado, um filho do Senhor, alguém que tem intimidade com o Senhor, né? Que o Balaão é um profeta aqui meio, vamos dizer assim, discutível, né? Discutível, tanto que a Bíblia vai tratando ele lá na frente em diversas passagens como um mau exemplo, né? Como o caminho de Balaão, como a corrupção, né? Como esse tipo de coisa aí. Então mostra-se que, vamos dizer assim, que ele é um profeta, né? Chamado profeta, também chamado de adivinhador, no mínimo estranho, porque ele tem relacionamento com Deus, ele tem intimidade, ele recebe do Senhor, mas ao mesmo tempo ele deixa as suas vontades pessoais, os seus interesses. Nós nem sabemos se Balaão já não era acostumado a tomar esse tipo de atitude, e mesmo assim o Senhor ainda se manifestava, se fazia presente na vida dele, para você ver como o Senhor é, né? O Senhor, a gente também não consegue compreender como o Senhor age. A gente só sabe que ele age, e quando ele age, do jeito que ele age, é bom. É bom, é perfeito, é agradável, e nós não compreendemos. E Balaão, quando edifica, quer dizer, que altar, né? Quando Balaque edifica os altares, e ele começa a oferecer os sacrifícios, ele sai para fazer, vamos dizer assim, para receber do Senhor o direcionamento, para receber do Senhor qual é a palavra. E aí no versículo 5, tem a primeira vez ele diz assim, então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e diz, torna para Balaque e fala assim, e quando ele volta, até Balaque e os seus príncipes, ele já começa dizendo assim, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Ou seja, Balaão já não consegue amaldiçoar, porque ele já vai começar a fazer aquilo que lá no 35 do capítulo anterior, que foi do devocional de ontem, nós dissemos. E isso vai se repetir aqui, isso vai repetir com várias frequências, porque Balaque ele continua insistente, Balaque ele continua insistente, ele quer manipular a vontade de Deus. E sempre que eu venho trazendo essas passagens, eu venho te pedindo e venho te convidando a você se colocar mais ou menos nessas situações como se fosse você e sua família, a sua casa, né? A sua casa. Às vezes a sua casa, a sua família, os seus amigos ali do seu lado. Às vezes vão acontecendo coisas que as pessoas vão tentando te corromper, vão tentando te, por exemplo, te convencer a praticar algo que você nitidamente recebe do Senhor, que é diferente. Mas o interessante é que ele te convida, mas ele também te oferece. Ele te oferece aquilo que aparenta ser vantagem, que aparenta te trazer presentes. Então aquilo acaba criando uma cobiça no teu coração. E a gente precisa estar atento quanto a isso. Porque Balaão, aqui ele parecia que mesmo estando atento quanto a isso, mas era maior do que ele. A gente precisa estar atento e perceber e lutar contra essas coisas, porque as coisas do mundo não podem ser maior do que as coisas de Deus, do que as propósitos de Deus, do que aquilo que Deus prepara, do que aquilo que Deus nos informa. Tá certo? E mesmo assim, essas pessoas na nossa vida, elas podem não desistir no primeiro momento, como Balaque não desiste. E Balaque insiste uma segunda vez com Balaão, porque ele troca de monte, porque ele acredita, olha, se por aqui não dá, desse posicionamento, mas por aqui a gente pode agradar ao Senhor dessa forma. E ele vai e monta novamente. E na segunda vez ele disse assim, então ao sua palavra ele disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Esse aqui é um dos versículos da Bíblia mais discutido porque nós temos passagem, principalmente lá em Gênesis, quando Deus vê a corrupção humana e que vai destruir o homem, ele diz assim, Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? E aí há toda uma discussão, se Deus se arrepende ou não se arrepende, a própria palavra que Deus diz que não se arrepende, e o entendimento disso, inclusive trazendo uma questão chamada de antropopatismo, que seria, vamos dizer assim, o arrependimento seria, por exemplo, um sentimento de Deus, em que nós não compreenderíamos, que ele transforma num sentimento humano, né, numa palavra humana, vamos dizer assim, que fosse compreensível, né? Porque Deus, na verdade, ele é tudo perfeito, então o que ele faz, ele fez, mas ele tem todo o direito, né? Assim nós temos o direito de ajustar as nossas caminhadas, quem não seria Deus para ajustar a sua própria caminhada, ou seja, para mudar todos os seus planos, de uma forma que a gente não compreende. É difícil para a gente explicar humanamente essas coisas. Eu confesso que eu não tenho nem habilidade para isso. Mas esse é um versículo, então ele vai dizer assim, porque Balaque continua tentando mudar a vontade do Senhor, o pensamento do Senhor, fazendo com que ele faça o que o próprio Senhor, fazendo com que o Senhor faça o que o próprio Senhor já mostrou que não iria fazer, que era amaldiçoar o povo de Israel. Mas o interessante, meu irmão, é que a gente tem que estar sempre preparado para os ataques, porque o inimigo, nesse caso Balaque, que é inimigo do povo de Deus, o inimigo ele se torna, vamos dizer assim, incansável. E ele vai tentar te usar. Você, servo de Deus, você que anda no caminho de Deus, ele vai tentar. Ele vai continuar insistindo, ele vai mudando as táticas, ele vai mudando os lugares, ele vai mudando a visão, porque ele vai levar agora Balaão para o terceiro monte. Ele vai levar Balaão para o terceiro monte, que é um monte de... ele vai te levar ao terceiro
Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para o terceiro monte, para que Balaão agora olhe de uma outra forma. Ele prepara tudo. Ele prepara tudo mais uma vez para poder oferecer, para poder corromper o povo de Deus, para poder corromper o povo de Deus, para poder destruir o povo de Deus, para poder corromper os homens que servem ao Senhor. E Balaão, o grande erro de Balaão é continuar, já sabendo a vontade do Senhor, persistindo, mas ele continua persistindo, ele continua se relacionando com o ímpio, ele continua, vamos dizer assim, dando oportunidade para que o ímpio fique falando no seu coração e com isso leve a corromper sua vida e corrompendo sua vida, corrompe sua própria casa, sua própria linhagem, sua própria família. Tá certo? Então, meu irmão, fique atento quanto a isso, fique atento com quem você se relaciona, fique atento com quem você negocia, fique atento com quem você, vamos dizer assim, trata de projetos, porque essa pessoa, se ela for um ímpio, se ela não tiver temor ao Senhor, se ela não ter o Senhor na sua vida como prioridade, certamente ela poderá corromper a ti e a tua casa. Fica na graça do Senhor, meu irmão, e que Deus